Amém. Jesus é o Senhor. Ontem, na hora do compartilhar, o irmão Carlinhos, ele leu um versículo, e eu quero começar lendo esse versículo aqui com os irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Para Paulo não era nenhum desgosto, e para aqueles que liam as suas cartas, era segurança, que ele falasse as mesmas coisas. As mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. Ah, Paulo está repetitivo. Isso é segurança. Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. A passagem das 10 virgens, uma passagem muito conhecida. Eu vou ler para os irmãos. A partir do 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Até aí. Muito conhecida essa passagem, conta a história de 10 virgens. E começa dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante. É assim que começa. O reino dos céus é semelhante. E eu quero rapidamente só fazer uma diferença entre reino de céus e reino de Deus. A maioria dos irmãos já sabe. O reino de Deus, ele compreende da eternidade passada à eternidade futura. O reino de Deus sempre existiu. Não tem princípio e nem fim. Sempre foi. Esse é o reino de Deus. O reino dos céus já começa com a vinda de Cristo nessa terra e vai até o final do reino milenar, no final dos 1000 anos. Ou seja, o reino dos céus está dentro do reino de Deus. É um período que compreende o reino de Deus. Isso é o reino dos céus. Depois disso, nós chamamos aquilo que depois do reino dos céus, depois do final do milênio, nós chamamos de era eterna. Iniciará a era eterna, a eternidade afora. Nesse período, a morte e o inferno já não existirão mais. Lá em Apocalipse 20, 14 fala que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Isso ocorrerá somente após os 1000 anos. O último inimigo a ser destruído será a morte. Isso está em 1 Coríntios 15, 26. O próprio Paulo escreveu: o último inimigo a ser destruído será a morte. Até chegarmos lá, irmãos, tem muita água ainda para passar debaixo da ponte. Mas muita água que vai passar rapidão, tá? Eu não quero crer que é 30 anos não, Nélio. Em 1998 eu escutava isso, que o Senhor voltaria em 30 anos. Eu fiz as contas lá atrás, dá 2028. Tá, ninguém pode ficar marcando data. Eu quero crer que o Senhor está aí.
Eu quero crer que o Senhor está ali na esquina. Está chegando. Quero crer que seja logo a volta do Senhor. Nesse período, nós, como filhos de Deus, nós seremos perseguidos. Mesmo antes do Senhor arrebatar a igreja, nós já sofreremos perseguição. Pelo simples fato de nos consagrar a Ele. Não se iluda. Eu quero vida tranquila. Se nós nos consagrarmos ao Senhor, nós vamos sofrer perseguição. Todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá a perseguição. É uma promessa que nós temos, é uma segurança que nós temos, não tem como fugir. A igreja, se você olhar a história dela, ela sempre foi perseguida. O Senhor foi perseguido, João Batista foi perseguido, os discípulos foram perseguidos. Nós seremos perseguidos. Não tem como escapar. Quanto mais luz você se torna, mais perseguição vem sobre você. Jesus em João 7,7, no Evangelho de João 7,7, ele falou assim, quando ele estava se dirigindo aos seus irmãos que ainda não haviam crido nele, ele falou assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O viver de Cristo por si só já testemunhava que as obras deles eram más. O próprio viver de Cristo era um testemunho contrário às obras daquelas pessoas. E o seu viver é ou não é? O seu viver é um testemunho contrário às obras más das pessoas que estão à nossa volta? Tem que ser, irmãos. O meu viver tem que ser um testemunho contra. É por isso que nós seremos perseguidos. Se o nosso viver não é um testemunho contra as pessoas do mundo, tem algum problema, porque nós estamos misturados já. Já fomos envolvidos com essa atmosfera do mundo. Nosso viver é um testemunho contra as obras más das pessoas, e isso incomoda, isso gera perseguição. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, no final fala, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como as pessoas vivem envolvidas em obras más, elas amam as trevas, porque a luz vai trazer incômodo e exposição. E nós, quando chegamos, nós somos luz. Nós incomodamos. Eu estou falando isso para os irmãos, não é para você ter medo, é para você ter ousadia. Eu incomodo. A luz em mim incomoda. Quando eu chegar lá no trabalho, naquela rodinha, eu vou incomodar. Mas eu vou incomodar de forma positiva, porque eu vou ser luz. Eu vou incomodar com a possibilidade de trazer vida. Não é aquele cara chato que ninguém quer ficar perto, não é isso. Não é bem aquele cara chato, ninguém aguenta. Não, é um incômodo que traz salvação. São aquelas pessoas que vão olhar e falar assim, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Se ele der oportunidade, ele ganha o Senhor com você. Não tem jeito de você viver uma vida de testemunho hoje sem ser perseguido, sem ser odiado. Não tem jeito. Se nós vivemos um viver de testemunho, nós vamos sofrer perseguição. O mundo nos odeia assim como odiou o Senhor. Tá? E aí, irmãos, vem uma outra coisa que talvez a gente não gosta de ouvir, porque essa perseguição, ela não é só no mundo. Ela também é na igreja. Nós sofremos perseguição até mesmo de irmãos, filhos de Deus, que vão estar conosco na eternidade. Mas nós vimos ontem que existem irmãos que têm dificuldade de receber a palavra. Entre a irmandade, nós sofreremos também perseguição. Teremos problemas. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, os tempos finais. E aqui nessa porção das virgens, a segunda coisa que eu quero enfatizar é que virgem é uma figura dos filhos de Deus, da igreja. Paulo lá em 2 Coríntios 11:2, ele fala, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Então virgem é você, sou eu. A parábola das virgens está falando de mim e de você, da igreja. Então as virgens referem-se aos filhos de Deus. E aqui nessa porção de Mateus 25, o ensino central dessa palavra é que nós temos, das 10 virgens, nós temos 5 prudentes e 5 nécias.
Todas as 10 são filhas de Deus. Mas nós temos 5 prudentes e 5 nécias. Nós temos entre nós temos na igreja 5 prudentes e 5 nécios. Temos irmãos prudentes e temos irmãos nécios. Isso é um fato. A diferença básica entre essas duas categorias de virgem é azeite. Simples assim. Uma tem azeite, a outra não tem azeite. E é isso que eu quero discorrer com os irmãos nessa manhã. Nós vemos que há 2 classes de pessoas no corpo de Cristo: os que têm azeite e os que não têm azeite. Os nécios e os prudentes. Nécio é insensato, é louco. Essa é a figura do nécio. E a insensatez é um pecado. E você tentar ajudar uma pessoa insensata é extremamente difícil. Ela entra em assunto que não lhe diz respeito, ela fala o que dá na cabeça, ela age por impulso, quem manda na vida dela é ela. Esse é o insensato. São irmãos que se posicionam de um jeito inadequado diante da vida. Em Provérbios, há várias advertências sobre a insensatez. Salmos tem várias advertências sobre a insensatez. São irmãos que conhecem o que deveriam ser feito, mas não fazem. Em Salmos, capítulo 14, versículo 1, tem uma menção. Se eu não estou enganado, é a primeira menção sobre a insensatez. Salmos 14, 1 diz, só a parte A. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. O insensato aqui é esse tolo, é esse nécio. É aquele que toma as suas decisões sem considerar o temor do Senhor. Não há Deus. Quem manda aqui sou eu. É aquele que não considera Deus nas suas decisões. Ele não considera o que Deus pensa para falar, para fazer, para decidir. Ele simplesmente decide. Ele simplesmente faz. É o tal de, eu fiz o que deu na telha. Mas e o que Deus pensa sobre isso? Não sei. É a mesma coisa, não há Deus. É a mesma coisa de dizer, não há Deus. Alguns falam com a boca, eu creio em Deus, tem Deus, mas o viver dele nega a Deus o tempo todo, por suas palavras e ações, atitudes. São irmãos que no seu dia a dia não consideram o temor do Senhor. Não consideram o que vão falar, não consideram o que vão fazer, não consideram o que vão comprar, não consideram o que vão decidir, não pensa sobre determinados assuntos da vida, não pensa sobre a questão financeira, não pensa sobre a questão de relacionamento, não considera nada, segundo o ponto de vista de Deus. São coisas que são consideradas segundo uma mente carnal, uma mente natural, e não segundo a mente de Deus. Pessoas assim são tolas, são nécias. Irmãos assim terão problemas na volta do Senhor. Se nós estamos enquadrados em alguma característica dessa, é hora de nos voltarmos, porque nós teremos problema na volta do Senhor. Nós podemos nos afastar envergonhados quando o Senhor se manifestar. São irmãos que não se preparam de forma adequada para encontrar o Senhor. Quando nós somos assim, nós somos contaminados pelo mundo. O mundo simplesmente vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Nós somos assim, o mundo vai entrando, vai entrando, vai entrando. E nós não consideramos como Deus considera certas coisas. Passamos a considerar conforme o padrão aí do mundo. Quando a gente se deparar, irmãos, com situações, nós precisamos pensar como Deus pensa a respeito disso. O que Deus vê essa coisa? Como Deus vê essa situação? Considera Deus e você vai encontrar a resposta disso na palavra. Você vai encontrar a resposta disso na comunhão com os santos. De como é que eu faço? Muitas coisas hoje são faladas e ensinadas como certas. São ensinadas como verdades. E nós devemos considerar como Deus vê aquilo. Se eu fizer isso, eu vou ter a chance de não ser enganado.
Quando nós consideramos como Deus considera, o nosso coração é guardado da insensatez. Então a palavra de Deus fala que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas nós vemos aqui por essa palavra que há irmãos nécios e prudentes. Já o prudente é aquele inteligente, é aquele sábio. É aquele irmão que considera tudo como Deus considera. Ele se preocupa com a volta do Senhor a cada momento. Nenhuma decisão dele é feita por si só. Em tudo ele considera o que Deus pensa sobre aquilo. Esse é o prudente. E é assim que deve ser nós, que nós devemos ser. Esse é o vigilante, é aquele que vigia em cada situação. E nós temos irmãos sábios e irmãs tolas, irmãos tolos e irmãs sábias. Você olha Jó. O que a mulher de Jó falou para ele? Amaldiçoa Deus e morre. E Jó falou para ela assim: falas como qualquer doida. A versão King James diz: fala como qualquer louca. Ali Jó era prudente e a sua esposa era nécia, se comportando como nécia. E às vezes também podemos ter o inverso. Vocês conhecem a história de Abigail e Nabal? Ali Nabal era o insensato e Abigail era a prudente. O próprio Samuel 25:3, 1 Samuel 25:3 fala: Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata. A própria palavra fala que Abigail era sensata. E aí Davi vai lá, pede um monte de coisa para Nabal e ele não dá. Aí Davi se prepara para matar, destruir toda a família. Davi vai se preparando, Abigail se antecipa e chega até Davi oferecendo tudo aquilo. E Davi admira aquela posição de Abigail. E lá no versículo 25 de Mateus, de 1 Samuel 25 fala, Abigail chega e fala para Davi: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. No hebraico, a palavra Nabal é insensato. E Abigail, sensata. E Davi elogia ela no versículo 33. Ele fala: bendita seja a tua prudência. Bendita sejas tu mesma, que hoje toleste de derramar sangue. Olha como a sabedoria de Abigail salvou toda a casa dela. Salvou a vida dela e toda a casa dela. E o Senhor depois tratou com Nabal. Qual era então a diferença das virgens? Umas tinham azeite, outras não tinham azeite. Nós sabemos, irmãos, por estudos que nós fizemos no passado, que as lâmpadas referem-se ao nosso espírito. Por isso que todas as 10 tinham azeite nas suas lâmpadas. Claro, todas as 10 são filhas de Deus que já receberam o Espírito para dentro do seu espírito. E as vasilhas referem-se à nossa alma. Mas nem todas tinham o azeite nas suas vasilhas. Ou seja, muitos filhos de Deus não têm transformação na sua alma, onde afeta diretamente o que eu sou, o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto. A diferença crucial é o azeite. Aonde tem na Bíblia a primeira menção do azeite? Em Gênesis 35. Quando Jacó, fugindo de casa, dorme ao relento, deita a cabeça numa pedra, e ele sonha com os céus abertos, os anjos descendo e subindo. Quando ele acorda, ele pega aquele travesseiro que foi uma pedra, ele levanta como uma coluna e faz o quê? Ele derrama azeite sobre aquela pedra. Ele derramou vinho e azeite sobre aquela pedra. E o azeite derramado representa uma visitação do Espírito Santo no nosso coração. Derramar azeite sobre você é você receber a visitação no seu coração do Espírito Santo. O que é então levar azeite nas nossas vasilhas? É ter uma relação diferenciada com o Espírito Santo. Não há forma de ser um testemunho nesse mundo de trevas se não houver relação com o Espírito Santo no seu coração. Se não houver intimidade com o Espírito Santo no seu coração.
Irmãos, nós não vamos conseguir testemunhar o Senhor se a gente não preservar a nossa relação com o Senhor, com esse Espírito Santo. A palavra de Deus é sempre prática quanto a isso. Cristo ali nos Evangelhos de João, ele fala, se eu for, o Consolador virá. O Senhor foi só para isso, para que nós recebêssemos o Consolador. Você percebe a preocupação que o Senhor tem de derramar sobre você o Espírito? Ele falou assim, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Senhor deseja que em nós esteja sendo vivido o Espírito Santo. Não é apenas uma teoria, o Senhor foi e eu recebi, amém, aleluia. Não. O que esse Espírito hoje promove em você? O quanto esse Espírito transforma o seu viver? O quanto isso é visível? O quanto isso é luz? O quanto isso é notório? Ou é apenas teórico? O Espírito Santo está em mim, amém? Nós precisamos, irmão, tomar uma forte decisão na nossa vida quanto a isso. Ou nós seremos sérios com essas coisas, com o nosso viver, com o nosso testemunho, sabendo que o Senhor está voltando, ou nós podemos sair afastado, triste na manifestação do Senhor, envergonhado. Que tipo de virgem você quer ser? Prudente ou nécio? Nós precisamos ter uma comunhão adequada. Nós temos azeite na nossa lâmpada. Nós precisamos ter azeite nas nossas vasilhas. A nossa vida precisa ser cheia do Espírito Santo. E a segunda menção, onde o azeite é mencionado na palavra de Deus, está em Êxodo 25, versículo 6, mas eu vou ler a partir do versículo 1. Êxodo 25, 1 fala, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem, cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis, ouro e prata e bronze, e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia. Olha agora, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, para o incenso aromático. Para que era o azeite? Para a luz. Para que o Senhor derramou azeite sobre você? Para a luz. O azeite é para a luz, irmãos. Por isso que Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Porque Ele derramou o Espírito sobre você para que você fosse luz. E esse negócio de ter uma luz diante de Deus é muito sério. Isso aqui é um princípio, uma figura lá do tabernáculo, que implica numa realidade hoje para nós. O azeite lá atrás era para a luz, o azeite hoje, que é o Espírito, é também para a luz, porque o mundo é só trevas. Não tem como ser luz sem o Espírito, sem azeite, não tem como. Se não houver o derramamento do Espírito no seu coração, nós não vamos ser luz em lugar nenhum. Vamos conhecer a palavra, reunir com os irmãos, mas não podemos não ser luz, porque não há derramamento desse Espírito, não há constante união, não há desfrute, não há relacionamento, não há compromisso, não há consagração. Se nós somos cheios do Espírito, nós não damos vazão para a carne, e vice-versa. Se eu sou cheio da carne, o Espírito não está conseguindo se expandir e se expressar em mim. E quais são as obras da carne que Gálatas fala? Inúmeras obras. E eu acho engraçado que dentre as várias obras que tem ali da carne, tem uma que fala assim, lá no versículo 21 de Gálatas 5. Fala, invejas, bebedices, glutonarias, aí fala, e coisas semelhantes a estas. Aí já não enumerou mais. E coisas semelhantes a estas. O que pode ser coisas semelhantes a estas? Os irmãos consideram aí no coração. O que pode ser semelhante a feitiçaria, idolatria, inimizade, porfia, ira, ciúme, prostituição, inveja, bebedice? E coisas semelhantes a essas. Tudo isso são obras da carne. E a herança do reino, irmãos, é a presença do reino que está para chegar, onde o Senhor vai nos galardoar. Isso refere-se a uma herança que refere-se ao desfrute que hoje nós temos do Senhor. Nós precisamos dessa intimidade. Quando nós passamos por um longo período de pecado, vivendo ali em pecado, é porque nós não estamos cheios do Espírito. Isso é matemático. Isso é exato.
Se nós temos vivido em pecado de forma constante, é porque não está tendo o derramar do Espírito no nosso coração. Quando a gente passa por um período de pecado longo, principalmente depois da juventude, porque na juventude é até comum ser muito atacado, muito, por causa da própria vida ser jovem. Mas por isso que a palavra fala que o jovem é forte. Nós, depois da juventude, se passamos um período longo em pecado, irmãos, isso mostra que está faltando relação com o Espírito Santo. E chega um ponto que acostuma com aquilo. Já nem sofre mais com a consciência, já está cauterizado. O pecado deveria ser na nossa vida algo esporádico. Por isso que João fala, filhinhos, se alguém pecar. Essa palavra se é um pronome condicional. Se alguém, por quê? Porque não vai pecar. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado e tal, não é? Agora, quando o pecado passa de ser um se e se torna uma constante, há problema na nossa comunhão com o Senhor. Nós estamos precisando de azeite. Em Êxodo, a terceira menção do azeite está em Êxodo 27, 20. Diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro. Olha só, para quê? Para que haja lâmpada acesa continuamente. Deus dá muita importância para que tenha luz continuamente. Deus deseja com muito afeto e muito desejo que você esteja aceso continuamente. Deus almeja que você seja luz todos os dias. Não de vez em quando. 24 horas. Se Ele deseja, Ele te proveu de capacidade de vida suficiente para isso. O assunto é sério, irmãos. O assunto é sério e nós precisamos ver isso como Deus vê. Aí eu vou estar sendo prudente. Deus, como o Senhor vê isso? É assim? Então me faça ver com a mesma seriedade. Porque senão, eu não vou ligar de escorregar, de pecar de vez em quando. Isso aí eu faço mesmo. Deus já sabe que eu sou um miserável pecador. E vou me desculpar com essa desculpinha e vou continuar praticando. Mas eu preciso ter uma reação. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero ser assim. Derrama o seu Espírito constantemente no meu coração, Senhor. Você vai ver como a luz começa a acender. E um testemunho nasce. E as trevas vão embora. Olha só, irmãos, na época, podemos usar uma época bem tenebrosa do povo de Israel, foi quando Elias estava aqui na terra, o profeta, o rei Acabe, um rei mau, uma era terrível daquela. A gente lê a passagem e fala assim, puxa, só sobrou Elias, e Elias mesmo achava que ele era o único que tinha sobrado. Aí lá em 1 Reis 19, 18, Deus fala assim para Elias, também conservei em Israel 7.000, de todos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não beijou. Numa era de caos, trevas, tribulação feia que era aquela época, o povo havia se deturpado, se desviado. A gente lendo ali acha que é só o Elias, Deus ainda reservou 7.000. Deus sempre quer que haja luz em era de trevas. E hoje Ele quer isso de você. Ele quer isso de mim. Ele está conservando ainda aqueles que não dobram os seus joelhos para Baal. E a tendência do mundo, nós vimos aí, é só piorar. Então nós vamos ser cada vez mais luz. E para isso, eu preciso de azeite. Eu preciso do derramamento do Espírito Santo no meu coração. Isso tem que ser prático e real para mim, irmãos. Não queira você vencer as trevas por si só. Você não vai conseguir. Abre o seu coração e ore ao Senhor. E Ele vai derramar e vai fazer tudo isso em nós. Tem uma porção de Levítico 8, que eu acho muito prático. Capítulo 8 inteirinho, eu só vou ponderar alguns versículos. Lá no versículo 14, nós temos o novilho da oferta pelo pecado, onde Arão traz aquele novilho da oferta pelo pecado. No versículo 18, nós temos o carneiro do holocausto. E no versículo 22, nós temos o carneiro da consagração.
Então, o novilho da oferta pelo pecado resolve o problema do pecado. O novilho do holocausto aqui mostra que nós somos aceitos por Deus e o holocausto nos torna aceitáveis a Deus. E aí depois vem o carneiro da consagração, que é onde nós somos separados completamente pelo Senhor. E nesse carneiro da consagração, Arão pega o sangue desse carneiro e faz o quê? Coloca na ponta da nossa orelha direita, coloca na ponta do polegar direito da mão e coloca na ponta do polegar direito do pé. Mostrando que o sangue comprou o nosso ouvir, o sangue comprou as nossas ações e o sangue comprou o nosso caminhar. Você é consagrado a Deus. Você é de Deus. Você pertence a Ele. Isso é o que o sangue fez por você e por mim. E aí você vai lendo Levítico 8, 22, 23. Quando chega no versículo 30 desse capítulo, diz assim: depois de ter comprado os seus ouvidos, as suas mãos e os seus pés, diz assim: tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes. O que quer dizer vestes? As nossas obras, os atos de justiça dos santos, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes. E consagrou Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Foi derramado azeite sobre as vestes de Arão e dos seus filhos. Isso mostra, irmão, que o testemunho do Senhor, o Espírito Santo, é derramado em nós para que haja um viver de testemunho. Não é só eu sou salvo, amém, aleluia. É um viver de testemunho. As vestes implicam os atos de justiça. O único jeito de nós preservarmos o testemunho que nós temos de Deus é tendo o Espírito derramado no nosso coração. E tudo coopera para que isso não aconteça. Daí a necessidade de nós vigiarmos o tempo todo, nos consagrarmos o tempo todo, arrepender o tempo todo, nos voltar ao Senhor. A nossa jornada aqui na terra, ela vai até a volta do Senhor. E ela precisa ser feita com azeite. Senão vai ter problema. Vai ter atrito. Vai ter confusão e dificuldade. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Eu vou encerrar por aqui, só queria fazer uma oração. Só feche os seus olhos. E vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por teu falar, por tua palavra. Que sempre alcança-nos no nosso viver. Palavra que vem nos alinhar sempre com a tua vontade. Nós sabemos que estamos perto da meia-noite, quando ouviremos um grito: eis o noivo. E quando ouvirmos isso, queremos sair ao seu encontro, com as nossas vasilhas cheias do Espírito. Não queremos naquele dia sair envergonhados. Queremos ficar de pé, confiantes na volta do Senhor. Sabemos que podemos ser tomados de sono. Nossa jornada pode terminar com a morte, mas mesmo assim, um dia ouviremos o Senhor voltar. Aproveita, Senhor, esse tempo de hoje, nos encha mais e mais com teu Espírito. Aproveita cada minuto, cada segundo do nosso dia, para se derramar mais a nós. Se nós temos resistido ao Senhor, que o Senhor possa nos vencer, que o Senhor possa quebrar toda a dureza do nosso coração. Nós queremos dar liberdade para que esse azeite entre em nós e permeie todo o nosso viver. Que o nosso falar seja com azeite, que o nosso agir seja com azeite, que as nossas ações tenham o azeite do Espírito. Que as nossas atitudes manifestem esse azeite que foi derramado sobre nós. Nos guarde de viver uma vida impulsiva, uma vida agindo no homem natural. Que o nosso viver seja sempre no homem espiritual. Perdoa os pecados do teu povo e ajuda-nos a prosseguir. Nós não queremos olhar para o que somos, para as nossas falhas. Queremos olhar para aquilo que o Senhor é e conquistou por nós. Porque essa é a única maneira de corrermos a carreira.
é olhando firmemente para Ti. Não queremos olhar para a era de trevas que nós vivemos, mas também não queremos ignorar esse tempo. Mas queremos saber que com o Senhor nós vamos vencer. Essa é a única maneira de vencermos as trevas e a pressão desse mundo. É tendo um viver íntimo contigo. Nos faz íntimo do Senhor cada vez mais. Oramos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.